Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao Outspoken Marketing. Meu nome é Leandro Guerra, aula 10 do curso de Python para Finanças Quantitativas. Você já sabe, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe, porque assim você ajuda com certeza o Outspoken Marketing a ficar maior, a ajudar mais pessoas. Por quê? Porque vocês sabem que este ano eu comecei o clube de leitura do Outspoken Marketing, que você pode participar gratuitamente e vai ser sempre gratuito. Entrando no grupo do Discord, você vai ver lá justamente o nosso canal do clube de leitura, onde nós já tivemos a primeira sessão, o primeiro encontro, e nós estamos agora para ter o nosso segundo encontro. Se você perdeu o primeiro, mas ainda assim quer participar do clube de leitura, você pode ter acesso à aula, né, ao primeiro encontro, gratuitamente, lembrando sempre, vindo aqui no site do Outspoken Marketing, tem aqui no canto superior direito a opção de você se registrar no site. Quando você se registra no site, fica já disponível todos os encontros passados do clube de leitura do OM. Beleza, pessoal? Feito o preâmbulo da nossa sessão de hoje, da nossa aula de hoje, gráficos, tá? E eu trago sempre dentro de um contexto, e o contexto de hoje é o Bitcoin Mayer Multiple. Vamos separar em duas partes. Primeiro, falando sobre gráficos. Você fazer um gráfico bonito, ele se assemelha muito quase a um processo artístico. Existem formas, sim, que você pode automatizar a criação de gráficos, certo? Mas esse é um curso para iniciantes no assunto, então você precisa entender todo o conceito, até para que um dia você realmente possa chegar a automatizar a parte do processo que é automatizável, porque nem tudo é. Então, todo mundo, quando dá uma olhada naqueles gráficos maravilhosos, acha que tem algum jeito, né, de fazer assim, uau, uma mágica e o gráfico aparece. Não, ele tem que ser, na maioria das vezes, construído passo a passo, pedaço por pedaço. O Python é muito amigável, tal como o R, mas o Python também é muito amigável para você fazer esse tipo de coisa, e hoje a gente vai ver uns pedaços desse tipo, aplicado ao Mayer Multiple do Bitcoin. Estava dando uma olhada na internet esses dias, começou a ter um barulho por causa da queda do Bitcoin, e aí um pessoal falando do Mayer. Eu falei, nossa, mas que diabo é Mayer? Nunca vi, faz 12 anos que eu estou no mercado financeiro, nunca ouvi falar o que é o Mayer. Encontrei esse site aqui que explica o que é o Mayer, que nada mais é, nada mais, nada menos do que a distância relativa do preço do Bitcoin para a média móvel de 200 dias. Eu falei, cacete, você daí tá falando um negócio parecendo que é altamente sofisticado. É simplesmente o preço dividido pela razão da média móvel, que, a bem da verdade, é uma métrica que eu já uso há muitos anos como variável de modelo quantitativo, e ela realmente é bem interessante, tá? Essa distância relativa da média. Mas tem toda uma teoria chique aqui por trás do Mayer. E qual que é a ideia? A ideia é que se ele está acima de um nível histórico de 2,4, significa que o Bitcoin está sobrecomprado, pode ter uma queda. Se ele está ali entre 1 e 2,4, significa que ele está ali numa zona, né, em ascendência. E se ele está abaixo de 1, é um momento importante para compra. Esses são os números padrão deste indicador. Ora, vamos fazer o seguinte, vamos reproduzir tudo isso aqui dentro do Python, então. Até porque isso começa a dar margem para alvos, né, futuros do nosso curso, que é justamente a capacidade da gente fazer um modelo preditivo. Então, a gente importa as bibliotecas necessárias, tem aqui a referência do Mayer Multiple, daquele site que eu mostrei para vocês, e aí a gente traz o nosso BTC-USD lá do Yahoo mesmo. Tem aqui a data padrão que eu sempre uso, né? Mas no Yahoo a gente tem o Bitcoin um pouco diferente, né? Com a informação mais recente. E automaticamente aqui já crio a média longa de 200 períodos, que é a base do indicador. Legal. Baixou, carregado, ele não vai mostrar mesmo isso daqui porque eu não dei o print, então não preciso mais. E a gente vem para aquela nossa visualização clássica. E a gente vê que é um gráfico feio. Não é feio, mas também não é bonito. Ele é legal de fazer, mas também assim não é um gráfico bonito. Dá para ficar melhor, dá para ficar muito melhor, e a gente vai trabalhar um pouco mais isso hoje. Primeiro, você vê que o Bitcoin é muito interessante nesse caso, porque ele era praticamente aqui um valor marginal de 2000, né, em 14 um pouquinho para frente,
e eventualmente a cotação começa a atingir níveis estratosféricos, né? E ainda está barato na minha singela opinião. E aí, qual que é a ideia? Bem, fica difícil de ver. Até mesmo quando você adiciona uma média com um gráfico assim com uma proporção tão diferente, fica um pouco difícil de ver. Então a gente vai pegar e melhorar tudo isso. Primeiro, a gente tem que calcular o tal do Meyer. Então ele era nada mais, nada menos do que a relação entre o fechamento e a média. Então simplesmente você cria aqui uma variável chamada Meyer e a gente coloca Adjusted Close dividido pela média longa e nos criará justamente esse indicador. Agora, a gente precisa enxergar tudo isso, certo? Justo, precisamos enxergar. Como que a gente vai fazer? E aí, ó, é o gráfico objetivo da aula de hoje, que é essa belezinha aqui. Você concorda comigo que bem mais interessante do que aquele primeiro gráfico que vimos acima, e também o gráfico do Bitcoin, de uma maneira em geral, a gente dá uma retrabalhada, coloca aqui uma escala em log, e aí você vê que a sua jornada é bastante diferente. Então, o que a gente colocou aqui no Meyer Multiple, né? A gente fez exatamente o seguinte. Vamos lá. Começamos o gráfico do modo que a gente começa, e aí a gente tem aqui a linha que plota o Meyer de um modo geral, o histórico, que nós puxamos da variável que foi criada aqui e colocamos uma cor dark green com uma largura de linha de 2. Então ele vai nos dar essa linha verde mais forte aqui embaixo. O label é muito importante porque é ele que vai aparecer na sua legenda. Então tá aqui, ó, o verde, o Meyer histórico. Podemos adicionar, para ficar legal, uma linha horizontal. Então a gente tem aqui um plt.axh de horizontal line. Então é uma linha no eixo horizontal, onde nós chamamos a média. Então aqui a gente usa a biblioteca NumPy, NumP, que está importada lá em cima, .min, e passamos o valor do Meyer. Então ele vai nos dar a média histórica, né, da base inteira nesse exato momento, colocando dessa forma. No label a gente coloca Meyer médio mais, e a gente transforma em string, através do método str, a média do Meyer, aqui arredondando o valor em 2 casas decimais, que vai nos mostrar esse cara aqui, ó, Meyer médio 1.26. A linha é esta linha preta, tracejada, dashed, então aqui, ó, dashed, largura 1, color black. Fazemos a mesma coisa com outros 3 eixos horizontais, onde nós temos o Meyer, aquele valor alto que está no site de 2.4, a gente coloca uma linha vermelha, porque passado esse nível, então pode representar uma venda. A gente tem aquele que é 1, que é o Meyer abaixo de 1 nesse caso, ou baixo de 1, então ela fica com uma linha azul, sinalizando que você pode ter uma oportunidade de compra. E, naturalmente, a gente tem aqui, ó, o último valor da coluna Meyer. Por quê? Porque eu estou querendo colocar aqui na tela qual que é o Meyer atual. Então, toda vez que você atualizar essa base, ele automaticamente captura o último número que você tem ali, né, no Meyer, sei lá como é que pronuncia isso daqui corretamente, e você consegue, da mesma forma, utilizando o método str aqui, colocar esse carinha simpático no gráfico, que ele já sai aqui. Então esse valor vai ser mutável, 0.77. O valor que o gráfico neste presente momento está indicando aqui, ó, nesse outro site, são 0.76. Perfeito. Tem uma diferença de cotação, o Bitcoin ele é descentralizado, então pode ter uma arbitragem para ser feita entre também uma exchange ou outra, que esse é uma coisa que hoje em dia é bastante reduzida, mas tem sim uma diferença de preço natural, mas né, já é 0.01, não é o caso aqui da diferença ser tão grande. E a gente salva esse cidadão com um save field PTC Meyer. Ajustando, é sempre a nossa legenda aqui para o upper, então para cima, left, para ela ficar aqui, ó. Fica uma coisa um pouquinho mais profissional, né? Fica uma coisa bem interessante aqui pra gente. Deixa eu aproveitar e salvar, porque eu não tinha salvo para não dar problema. E aí a gente coloca aqui o gráfico do fechamento, que você já conhece como fazer. A única coisa que tem aqui diferente para você é a possibilidade que você tem, sempre que você tiver alguma escala assim um pouco complicada, muito grande, como você tem a do Bitcoin em si, você pode chamar esse cara aqui, ó, o PLT Y Scale, que é uma escala log,
E aí você consegue fazer uma transformação em todos os objetos que estiverem nessa escala Y. Então, não só o preço da cotação em azul, mas também a sua média móvel. Curiosidade. Esse tipo de indicador, você tem que tomar muito cuidado, porque eles dão esses números e esses cortes mágicos e não é muito bem assim que funciona. Por quê? Vamos lá. A primeira vez, tá, que ele bateu o tal do 2.4 alto, olha aqui, ó, acompanha comigo. Ele está apenas no começo da pernada de alta. Tem zero desta forma, nua e crua, que é apresentado, então essa aula também fica valendo como um alerta, não significa muita coisa. Por quê? É muito provável que quando você chega em determinados níveis, você possa ter chegado naquele nível, dado um movimento muito forte do mercado, ainda mais num ativo como o BTC, e que você tende a continuar com ele seguindo, que foi mais ou menos o que acontece. Tem uma queda meio imediata? Tem. Aí depois, rapidamente, ele repreende. Até porque sempre tem aquela coisa. Mas é o preço que voltou para a média ou a média que voltou para o preço? Você concorda? Então aqui, ó, a gente tem a média cavalgando, a de 200 períodos, mesmo assim. Claro, tivemos um hiper spike aqui até 4, e aí naturalmente ali corrigiu e seguiu corrigindo. Mas olha que interessante. Abaixo de 1, ele já ficou e ficou por muito tempo. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que indicadores, todos, ainda mais esse, mas de modo geral, indicadores, não podem simplesmente ser analisados assim dessa forma, porque pode levar a uma interpretação equivocada. Principalmente com essas faixinhas padrão. Indica, mas meio que não indica, mas sinaliza. Tá, mas no fim das contas não está sinalizando é nada. Está só confundindo o freguês. Como que você vai transformar isso em algo mais, digamos, concreto para a sua tomada de decisão? Colocando isso dentro de um modelo matemático, mas isso será para aulas futuras. Você, até este presente momento, consegue entender toda a etapa básica que você tem dentro do Python para fazer uma básica manipulação de variáveis, para colocar as coisas visíveis na tela, para conseguir fazer uma manipulação de tabelas com pandas de modo geral e fazer uma pivot table para tirar relatórios, que você pode inclusive também fazer gráficos interessantes como nós já vimos, e toda a nossa habilidade agora de conseguir criar um raciocínio acerca daquela informação que nos é apresentada. Essa é a base. Se eu pudesse falar, olha, esse curso tem estágios, níveis, vamos dizer que nós terminamos o nível 1 hoje. Então, a partir das próximas aulas, a gente vai começar a aumentar a complexidade, porque eu acho que está na hora, você vem acompanhando o curso até agora, você está ficando cada vez mais maduro no seu conhecimento e a gente vai cada vez mais para frente. Compartilhe, pessoal. A única coisa que eu peço para vocês, espalhe a palavra do Outspoken Marketing. Vamos aí ajudar, principalmente com a ideia do clube de leitura. Vamos mudar o jeito que a gente estuda no Brasil. E a minha missão é formar a próxima geração quantitativa. Um grande abraço. Lembrando, tá tudo disponível para fazer o download no site do Outspoken Marketing também, inclusive esses códigos. Até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.